Oba! Chegamos ao capítulo 1. E aí, gostaram da introdução? Então, capítulo 1. Preste atenção. Claramente, se pudéssemos aperfeiçoar nossa capacidade de atenção, nossas vidas melhorariam dramaticamente. Minha atenção é minha. Faz pouco tempo, eu estava na cozinha preparando uma xícara de café, quando minha filha de 3 anos, Isabela, interrompeu o recinto, vestindo uma roupa de bailarina rosa e dando piruetas pelo local. Era cedo, por volta das 6 horas da manhã. Encantado com a sua audácia e alegria, parei o que estava fazendo e lhe dei um bom dia. Elogiei os movimentos e então disse que ela deveria ter cuidado com um grande carrinho de brinquedo que a sua irmã mais nova tinha deixado largado ali no chão. Ela pareceu estar um pouco distraída, desatenta, e as palavras que vêm à mente ao que estava lhe dizendo, em vez de expressar reconhecimento pelo que eu havia dito, ela me contou que estava dançando com o coração. Deleitei-me a ouvir isso. Elogiei novamente e mais uma vez alertei sobre o carrinho. Era aparente que ela não estava prestando atenção. Então, disse um pouco preocupado: Isabela, por favor, me dá um pouco da sua atenção? E ela me respondeu: mas papai, é impossível. Bem, pensei, ela me ouviu. Aparentemente não está distraída. Naquele momento, um clássico programa de televisão norte-americano. As crianças dizem as coisas mais endiabradas. Me veio à mente e decidi realizar uma pequena experiência e me divertir-me um pouco. Então ainda indaguei. E por que você não pode me dar a sua atenção? Porque ela sussurrou como se estivesse compartilhando um grande segredo. A minha atenção é minha, então eu não posso dá-la a outra pessoa. Considerei as implicações técnicas do que havia dito e pensei: bem, ela pode ter razão. Como escritor e pai, não podia deixar de me orgulhar das habilidades verbais da minha filha. Lembrei-me então do livro Tudo o que realmente preciso saber, aprendi no jardim de infância. A minha faceta romântica, que queria levar em consideração o comentário espontâneo da minha filha sobre a atenção como uma dádiva divina, uma genial ideia infantil que lhe foi dada sem nenhum esforço. Coincidentemente, estava escrevendo um livro sobre aperfeiçoar o ato de pensar e a atenção. Certamente, muito da cultura popular, sem conhecimento de Isabela, concordaria com a sua afirmação. Ecoa, minha mente é minha e de mais ninguém. Ecoa em toda a parte. Aos desenhos infantis, J.D. Salinger capturou uma atitude ao seu clássico, O Apanhador no Campo de Centeio, que está repleto de indagações como: todos nós não nascemos de uma tábula rasa de atenção? Não é que a sua atenção é exclusivamente sua, e não deveria ser assim. Sua tábula rasa não se contamina com a passagem do tempo? E o seu trabalho de vida inteira não está reprogramando a sua mente para os padrões em branco? Ou estamos condenando e estamos nos condenando a desequilibrar e a perder o controle mental que ainda nos resta, como o herói Walt Cawthon descreve que acontece com todos quando crescemos. Bom, certamente não é
nova a ideia de manter a mente jovem, nem de fazer sua mente sua. Contudo, a eliminação de contaminantes de sua mente pode fazê-los pensar mais rapidamente, com maior clareza e até mesmo mais autoconfiante. Mas automaticamente na medida que você envelhece. E se é assim, como você faria isso? A caprichosa resposta da minha filha deixou-me cambaleante, pensante nas possibilidades. Meu lado educador advertiu-me não chegar a uma conclusão prematura em relação à ideia. 28 anos como professor universitário fizeram com que me aprofundasse no método científico. Estava habituado a fazer perguntas difíceis e exigir mais evidências. O meu treinamento em artes marciais também me persuadiu a ir com calma. De fato, há uma importante doutrina das artes marciais que afirma que seu objetivo de vida é obter um corpo jovem e uma mente centenária. Isso certamente parece estar em oposição à manutenção de uma mente jovem. No entanto, encontrei algo intrigante no emprego do atendimento da palavra atenção pela minha filha, mesmo que viesse a ser apenas um interesse acidente pelas palavras. Mencionei o episódio para alguns dos meus colegas da faculdade em que leciono e eles receberam prazerosamente e também sugeriram que poderia haver mais no despretensioso comentário de Isabela do que pareceu à primeira vista. Alguns dias depois, saí para ver o que poderia descobrir. Minha busca teve início a contatar um grupo de psicólogos de primeira linha e compartilhar a eles a história de Isabela. Entretanto, devo confessar que abordar profissionais para lhes perguntar se havia qualquer ligação entre algo dito pela minha filha, de apenas 3 anos, as pesquisas de ponta em sua área de conhecimento e um livro que estava escrevendo sobre como tornar a mente adulta mais rápida e aguçada poderia gerar ansiedade. Mesmo assim, todos adoraram a maneira como Isabela empregou a palavra atenção. E após algumas boas risadas, todos nós sentamos para analisar o assunto com mais cuidado. Acredita que, pelo menos, as discussões me ofereciam a oportunidade de analisar mais cuidadosamente os cérebros dos meus filhos, assim como o meu. Para pensar é apenas pare de pensar e apenas preste atenção. Meu interesse pela mecânica da atenção e sua ligação com o pensamento preciso, veloz, começou há 25 anos. Durante os estágios iniciais do meu treinamento de artes marciais, ainda naquele momento, meus objetivos fossem principalmente aperfeiçoar-me no esporte. Assim como a maioria dos alunos de artes marciais, passei a maior parte do meu tempo aprendendo, refinando as elaboradas técnicas e os movimentos. Apenas ocasionalmente um sensei, instrutor em japonês, deixava escapar que poderia haver outras lições a serem dominadas. Um dia, porém, meu instrutor percebeu que eu estava me estressando para lembrar-me de movimentos de um kata, sequência de postura de arte marcial que se assemelha a uma dança que eu estava praticando. Desejava empenhar o kata vigorosamente e graciosamente, mas vi que tinha de parar de pensar a respeito de cada postura antes de realizá-la. Tinha de iniciar com uma mão esquerda ou com a mão direita? Devia pisar com um
ou os 2 passos para frente. Pare de pensar apenas e preste atenção, falou o meu instrutor. Havia aquela palavra atenção, pouca eficiência e tinha do quanto essa palavra é habilidade. Que acredita que já havia compreendido, se tornaria a chave para muitos níveis de sucesso em minha vida. E talvez uma das mais importantes habilidades que jamais aperfeiçoaria. Todavia, primeiramente, de forma semelhante a todos os outros, teria de mudar a minha compreensão do significado da palavra atenção e como usá-la. Até esse momento, pensava em atenção como um sinônimo de concentração ou ato de pensar. Meu sensei, entretanto, estava disposto a mudar isso. Consenti, deixando que o meu instrutor soubesse que havia lhe ouvido. No entanto, segundos depois, quando pensei que ele havia dito, estava confuso. Tinha ouvido corretamente? Como você pode prestar atenção em qualquer coisa se você parar de pensar? Bom, naquela tarde, quando fui para minha casa, ainda pensava sobre o que o meu instrutor havia dito. Então decidi testar sem conselho. Tratava-se de uma linda tarde de outono. Cheirava cidra e o céu não tinha nenhuma nuvem. A primeira neve não tardaria a cair. Enquadrilhei o campo atrás da minha casa. Havia muita lenha cortada, empilhada ali há semanas, e montes de folhas caídas começando a acumular-se ao redor dela. Decidi trabalhar com ancinho. Dediquei toda a minha concentração a essa tarefa. Lembrei-me que o meu instrutor havia me dito sobre a atenção e tentei observar a maior quantidade de detalhes possível. Ainda não compreendia como podia prestar atenção sem pensar, mas estava disposto a tentar. Mantive-me concentrado. Mesmo assim, ao invés de anular os meus pensamentos, pareceu que um interruptor havia sido ligado na minha mente, fazendo-me pensar ainda mais. De fato, fiquei tão absorto com os meus pensamentos em relação às folhas, às cores, os padrões e as outras coisas, mas que perdi noção do que estava fazendo, trabalhando com ossinho para juntar as folhas. Meu grande finale foi tropeçar num buraco aberto pelo nosso cachorro. Bem, pensei, veja no que resultou meu pequeno teste. Qual era o benefício de prestar atenção naquela maneira? Não muito. Meu instrutor comentou mais tarde naquela semana, quando lhe contei sobre o incidente. Ele percebeu quão perplexo eu estava e riu. É igual quando você está jogando tênis, a bola está vindo na sua direção mais rapidamente que um carro, ou quando alguém lhe desfere um impressionantemente veloz hose kick. Meu inglês é ótimo. Você está alerta, você toma decisões, reage rapidamente. É simples assim. Alguma vez você viu uma esquiadora olímpica realizar pequenos ajustes à medida que voa pela colina abaixo? Ou um tenista profissional correndo ao redor da quadra realizando o que parece ser jogadas impossíveis? Eles fazem isso automaticamente. Meu sensei estava descrevendo um estado mental que os japoneses dominam, de Mushin, que literalmente significa nenhum pensamento. De acordo com os antigos mestres, Mushin ocorre quando a atenção da sua mente vai de uma a outra atividade sem interferência do pensamento. Sua mente flui como uma corrente de água com alto grau de vigilância, preenchendo cada espaço do seu ambiente. Mushin é um estado mental cobiçado por todos os praticantes de artes marciais que se esforçam para alcançar. Meu professor
respirou profundamente, olhou para mim. Meu professor respirou profundamente e olhou para mim. Não estou lhe pedindo para parar de pensar completamente e para sempre, ele acrescentou. Ele apenas queria que eu pensasse bem menos. De modo, explicou, quando pensasse seria de maneira rápida, eficiente, livre da habitual coleção dos outros pensamentos. Ele podia ver que eu continuava confuso. Quando você está viajando, como naqueles filmes que você gosta de assistir, você não está realmente viajando, está? Sua mente está bem alerta e você, na verdade, está bem alerta. Você está relaxado e prestando atenção em tudo o que passa na tela. Você está lá, mas não pensando sobre isso. De vez em quando, você faz uma pausa para pensar, a sua mente interrompe. Quando isso ocorre, você está lá com o seu pensamento. Mas então perdeu algo do que está pensando na tela? Você compreende? Isso é uma coisa ruim, indaguei. Sim e não, ele afirmou. Tudo depende do que você está abrindo mão. Vou repetir. Tudo depende do que você está abrindo mão. Bom, eu vou finalizar esse áudio do capítulo 1, a primeira parte, vai ter outras aqui. E nesse momento, eu quero que você, como uma atividade, faça uma breve reflexão sobre o que você ouviu aqui. E já pega o nosso caderninho, o meu já tá aqui, você viu, né? Pega o nosso caderninho, eu já faço uma breve anotação do que você compreendeu, primeiramente, do áudio que você ouviu. E segundo, comece a fazer uma associação. Comece a pensar sobre o seu pensamento. O que exatamente você tem feito que tem tirado a sua atenção? Primeiramente, você tem que dar um direcionamento para o seu foco, tá? Depois disso, como o próprio livro já colocou aqui, você não precisa abrir mão de todos os seus pensamentos, mas você começa de modo a pensar sobre o seu pensamento. E aí, quando você precisar de uma ação mais eficaz, você já vai estar no domínio dele. Onde pequenas situações na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, pode estar vindo desvencilhando você daquilo que você precisa fazer, por exemplo, como um trabalho, ou para que você tenha uma produtividade. E quando você focar apenas naquilo que você quer fazer, por isso que é importante você escrever. Então, eu vou parar esse áudio agora. Você vai fazer a seguinte tarefa. Além de fazer essa anotação breve do que você compreendeu, pode ser em uma linha ou duas, como você preferir. Aí embaixo você vai colocar assim, quando você precisa pensar em algo, de repente você se pega pensando em quê? Coloque essa observação na frente. E comece agora a analisar, você pensar sobre o seu pensamento. O que você sente? Qual a reação que você tem? Você consegue, por exemplo, focar em uma coisa apenas? Bom, depois de você ter respondido todas essas perguntas, volta aqui no comentário, coloca para mim a sua experiência, até porque eu vou conseguir te conduzir nessa mentoria através desse livro de uma maneira bem mais bacana. Fica atento que eu vou dar continuidade ao capítulo 1, onde tem os próximos relatos, tá? Mas antes disso, foque nesse áudio aqui, nesse vídeo do capítulo 1, primeira parte, e você já responda, faça essas atividades. Combinado? Tudo show? Então eu já te espero aí no próximo vídeo. Tchau!